2 Crônicas, capítulo 7, versículo 16. Esse texto essa semana tem falado muito comigo e eu quero compartilhar com vocês. Diz assim: porque eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Como seria importante nós descobrirmos aonde está o coração de Deus? Sabe, se nós pudéssemos alcançar o coração de Deus e agradar, uma pergunta, né? Como nós podemos fazer para agradar a Deus? Todos que estamos aqui, quem nos acompanha, quem nos anda conosco, de uma forma ou de outra quer saber o que agrada o coração de Deus. Se você pudesse descobrir como ganhar o coração de Deus, conquistar o coração de Deus, quando você descobre o que uma pessoa gosta e você vai receber ou vai agradar a ela, você deve preparar aquilo que ela gosta. Por exemplo, às vezes você vai receber um convidado na tua casa, então você investiga o que ele gosta de comer, o que gosta de beber, quais são suas preferências, e você prepara aquela mesa e você coloca tudo aquilo que a pessoa gosta de comer, ou de beber, ou o que ela gosta de assistir. Você convida ela para ir a um lugar. Tem pessoas que gostam de ir ao shopping, amam shopping. Outros não, outros você convida para ir no shopping, a pessoa diz: eu não gosto de shopping, eu não gosto de ter no meio do povo, eu gosto de ir para o sítio. Aí você convida ela para ir para o sítio. Tem gente que gosta de pescar. O brabo é quando a mulher gosta de ir para o shopping e o marido gosta de ir para a pescaria. É ogro, né? Aí não quer andar com a esposa nunca. Aí Deus tem que transformar o coração desse homem de um ogro em um lorde. Eu profetizo sobre o ogro do que está do teu lado, que ele transforme-se num lorde, que ele vai gostar de ir com você no shopping, irmã, sentar com você, olhar as vitrines, esperar você experimentar a roupa e ver como está ficando e dizer: tá legal, tá bonito, pode comprar, eu te abençoo. Receba, irmã, receba. Meu pai, ele não gostava muito de ir para shopping. Aí um dia eu tive que dar uma alinhada nele. Eu falei: GG, vem aqui que eu vou falar contigo. O pai fala assim: minha mãe tem um homem só, e o homem da vida dela é tu, e ela gosta de ir para o shopping. Então tem que pegar ela e ir para o shopping. Mas eu não gosto de ir para o shopping. Eu falei: não é questão de gosto, é questão de necessidade. Ela não tem outro homem para levar ela no shopping. Então você tem que fazer o papel de homem que você é dela. Entendi, filho. Tá bom. Outro dia eu procurei eles, fui em casa. Cadê o pai? Não acho o pai, não acho minha mãe. Procuro. Aí chega a noite, eu encontro eles. Eu falei: onde é que vocês estavam? Passaram o dia inteiro fora. Ué, tu não disse que eu tinha que ir pro shopping? Eu falei: vamos pro shopping. Vamos fazer no shopping. Eu fui lá andar com a tua mãe gosta de andar no shopping. Meu cartão é que sofre, diz ele. Aí a minha mãe estava lá, feliz da vida, né? Por quê? Porque de uma forma especial ele atraiu o coração dela. Parece bobagem, mas são pequenas coisas que você faz que atraem o coração das pessoas. Às vezes nossos filhos, eles querem um pouquinho de atenção para o coração deles se abrir para nós. Às vezes você tem que gastar tempo com coisas que a gente acha bobagem. Mas é bobagem para o nosso tempo, porque na época que nós éramos jovens, aquilo era importante. Agora, eu não quero falar hoje sobre como alcançar o coração da pessoa amada, ou como alcançar o coração do filho, ou como alcançar o coração da esposa, do marido. Não. Eu quero falar como alcançar o coração de Deus. Como que nós podemos capturar o coração de Deus, como nós podemos, como hablan los hispânicos, atrapar o coração de Deus. Agarrar o coração de Deus e não soltar mais. Sabe, em diversas passagens da Bíblia nós podemos procurar e você vai ver que são raras as vezes que Deus entregou o coração dele para algo, para alguém ou para alguma coisa. E aqui, quando Salomão estava consagrando, dedicando o templo que ele havia construído a Deus, quando termina toda a consagração, o fogo havia consumido o holocausto, o Senhor vem a Salomão e fala com Salomão, e fala para ele: olha, Salomão, eu quero te falar algo, eu escolhi e santifiquei esse lugar. A palavra aqui usada é escolha e transformar aquele lugar em um lugar kadosh.
Veja que a palavra diz que o Senhor... Veja que a palavra diz que o Senhor, Ele escolheu aquele lugar. Escolheu, tem a ver com eleição, tem a ver com Ele estar procurando algo primeiro. Quer dizer que Deus está procurando lugares, Deus está procurando pessoas. Veja que tremenda é essa palavra, que Deus está procurando. A palavra de Deus nos fala que a experiência que o Senhor Jesus teve, quando Ele estava atravessando o território de Samaria, Ele se encontra com aquela mulher samaritana, e Ele faz aquele diálogo com ela, e chega no ponto que diz que o Senhor estava procurando verdadeiros adoradores. Que o Senhor procura um tipo de pessoa, e uma das pessoas que Deus procura, o tipo de pessoa que Deus procura, um dos tipos de pessoa que Deus procura, são adoradores. E aqui a Bíblia fala que o Senhor escolheu, ou seja, entre tantos lugares, Ele escolheu um lugar, e o lugar que o Senhor escolheu, Ele consagrou. Ele diz: eu santifiquei, eu tornei esse lugar Kadosh. Quer dizer que quando Deus encontra o lugar que agrada o coração dele, o processo de escolha, o processo de busca dele faz com que ele pegue aquele lugar e transforme aquele lugar em um lugar dele próprio, santificado, Kadosh. A palavra Kadosh, que significa santo, que dá origem a outras palavras como Kadash, Kadesh, significa fazer, tornar algo exclusivo, de uso único. Ou seja, outras pessoas não podem usar, não podem tocar. Quer dizer que quando Deus encontra um lugar, ou encontra uma pessoa, e isso agrada o coração dele, atrai o coração dele, o resultado do coração dele está no lugar, é que ele transforma aquele lugar em um lugar santificado. Há muitas pessoas que querem tornar-se santas. Quem não quer santificar-se a Deus? Quem não quer se consagrar a Deus? Mas o processo de consagração não é meu próprio, é Deus que me consagra e me santifica. E quando isso acontece? Quando o coração dele me alcança. Veja que interessante, a palavra fala: eu escolhi e santifiquei esta casa. Está falando de um lugar, um edifício, um lugar em um espaço geográfico, para que nela esteja o meu nome. A escolha, a consagração dele era para que o nome dele, para que pessoas do mundo inteiro fossem até aquele lugar e conhecessem o nome dele. Sabe qual o nome que ele está dizendo? Yahweh. Ele usa o tetragramaton, ele usa as 4 letras impronunciáveis. Ele está dizendo: eu escolhi esse lugar para que dentro desse lugar o meu poder sobrenatural se manifestasse. Então quando Deus ele põe o coração dele em algum lugar, Ele procura, Ele santifica aquele lugar, e Ele coloca dentro daquele lugar o seu poder sobrenatural. Ele começa a demonstrar a sua soberania. Existem muitos lugares que adoram a Deus, mas nem todos os lugares em que Deus é adorado, o coração dele está. Existem muitos adoradores, milhares. Porém, nem todo adorador está com o coração de Deus. Por quê? Porque você precisa entender que há um processo de escolha, há um processo de seleção do Senhor. E Ele fala: eu escolhi para que o meu nome esteja nesse lugar, perpetuamente. Todos que entrarem nesse lugar vão conhecer a grandeza, o poder, a soberania do grande Yahvé, Yehová, Yahweh. Tem tantas pronúncias, ninguém sabe ao certo. Mas a verdade é que o Senhor está procurando um lugar onde Ele possa colocar o coração dele, e aonde Ele possa santificar aquele lugar, e aonde Ele possa dizer: essa casa eu vou colocar o meu nome, e vou fixar os meus olhos aqui. Ele fala: e vou fixar meus olhos, e vou colocar também o meu coração nesse lugar. Veja Deus com os olhos dele abertos. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dormita e nem dorme. Deus nem pestaneja, Deus não pisca. Deus não pisca, sabe? Para que Satanás não pegue um momento de descuido. Não, Deus está dizendo: eu estou com a minha atenção toda posta no lugar aonde eu escolho. O lugar que eu escolho para manifestar-me, eu coloco a minha atenção, eu coloco a minha santidade, eu coloco o poder, meu poder sobrenatural, eu coloco os meus olhos, eu fico atento a tudo que está acontecendo, e eu ponho o meu coração, todo o meu amor,
eu entrego naquele lugar. Todos os meus sentimentos. Você imagina alguém carregar o coração de Deus, irmãos? Que poderoso, que tremendo, que sobrenatural. Que lugar é esse? Esse era o lugar, o templo de Salomão. Agora, quando eu tive a minha experiência de Israel, eu aconselho todos. A próxima vez que eu for, eu já vou com uma outra revelação. Eu fui, eu tinha uma, agora eu já tenho outra. Mas uma das coisas que me chamou a atenção foi quando nós chegamos em Jerusalém, e nós fomos num Shabat, na sexta-feira, por volta das 10 da noite, nós fomos, já havia começado o Shabat, já havia começado o sábado, e aí nós fomos até o Muro das Lamentações. E é uma coisa linda, porque lá havia milhares de pessoas, era muita gente. Então há todo um ritual, você não pode tirar foto, você não pode filmar, e ninguém pode chegar na beira daquele muro com a cabeça descoberta. Todos temos que colocar um kippá na cabeça, assim, aquele chapeuzinho que os judeus usam. Você não pode chegar com a cabeça descoberta. Ninguém. As mulheres, nem homens, ninguém pode chegar com a cabeça descoberta. Tem que todos chegarem com reverência. E esse lugar, o Mundo das Lamentações, é a última parede que existe do muro, do pátio, que havia sido construído o templo, onde o templo estava. Então a última ruína que eles têm, do que pode simbolizar esse lugar que o Senhor falou, é esse muro. Então eles usam esse muro para um lugar de intercessão constante e adoração. Então é muito comum você chegar lá, as pessoas estão orando, eles têm aquele costume de orar, se balançando assim na frente do muro, e então mais na frente estão os intercessores orando, e eles estão aqui. E um pouco atrás dos intercessores estão os rabinos ensinando e dançando, com música, salmistas, e dança. E eles dançam. Então você chega lá no muro e o pessoal está assim, e pandeiro, e não sei o quê. E eles estão dançando na volta das mesas, assim, tem umas mesas. E festa. E quando eu entrei ali, irmãos, eu dei de cara com duas revelações poderosas, a intercessão e a adoração. Eu falei, é isso. É isso que atrai o coração de Deus a esse lugar. O que atrai o coração de Deus aqui é que esse povo ora 24 horas aqui, adora, ele sempre tem gente lá. E nesse muro, eles colocam os seus pedidos nos orifícios do muro. Tem os orifícios assim entre uma pedra e outra, porque as pedras são gigantescas, enormes. E entre um orifício e outro, eles vão colocando seus pedidos de oração ali. E milhares de pedidos, aquilo você olha assim, o muro tem 6, 7 metros de altura, e é gigante, né, irmãos, aquilo, você fica assim maravilhado. Eu fui lá orar, e eu tinha levado vários pedidos daqui, tivemos várias curiosidades, vários testemunhos de pessoas que tiveram milagres aqui da casa, que escreveram, e eu lembro que depois que eu saí dali, eu perguntei para o meu guia, eu disse, o que se faz depois com tudo isso? Ele disse, não, a gente retira tudo isso. Há um pessoal que trabalha aqui, e eles retiram, eles queimam e enterram. As cinzas é enterrada aqui dentro do território, porque nós cremos que esse espaço, esse perímetro aqui, é um perímetro que toda oração que é feita aqui é respondida, como está em 2 Crônicas. Toda oração que for feita nesse lugar, eu ouvirei. Então eu entendi que os céus estão constantemente, 24 horas por dia abertos. E olha como Satanás tenta contra esse lugar. Quando você vai para o lado de fora do templo, das ruínas, no caminho que se entende que o Messias vai entrar, a porta da entrada do Messias, os árabes e outros tantos colocaram cemitérios. Então não tem a porta, além de estar lacrada, está cheio de cemitério assim. Por quê? Porque os árabes eles estão querendo impedir a entrada do Messias. E eles sabem que o Messias não poderia passar por o meio de um cemitério. Então eles colocaram morte para que o Rei da Vida não entre. Olha que forte. Lacraram a porta para que o Messias não entre. Só que aí o meu tradutor e o meu guia, ele disse, só que eles não entendem que Jesus não vem como sacerdote, ele vem como rei. E como rei, ele pode pisar sobre a morte. Então tudo conspira para a expectativa da vinda do Messias. Eles estão esperando. Eles esperam que o Messias traga a esse lugar, esse território.
E eu fiquei me perguntando, eu digo, Deus, tudo bem, você colocou o seu coração aí, nesse território, Deus colocou o coração dele dentro desse lugar. Que lugar era esse? Esse era o lugar onde Davi havia dito para o seu filho Salomão construir o templo. Se você pegar a sua Bíblia, abra comigo em 1 Crônicas 22:1. Diz assim, disse Davi, 1 Crônicas 22:1, disse Davi, aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Quando? Que contexto que Davi está falando? Davi está contando essa história quando houve uma grande praga sobre Israel, muitas pessoas começaram a morrer, e quando Davi consultou o Senhor, ele descobriu que ele tinha pecado, porque ele havia levantado um censo, ele havia tentado ver quanto era o seu exército. Escute, Deus não gosta de que você fique querendo confiar em ti mesmo, no teu dinheiro. Se tem uma coisa que eu aprendi, irmãos, é que Deus nunca vai usar o que eu tenho para fazer o que Ele quer. Porque o que eu tenho nunca é suficiente. Ele vai pegar o que eu tenho e vai multiplicar. Então eu não posso olhar pelo que eu tenho, eu tenho que olhar para aquilo que Ele tem, e Ele sempre tem tudo. Ele é o Deus do tudo, e Ele pega o nada e faz tudo. E Davi então ele se arrepende. Quando Davi ele olha lá em cima do monte, ele vê o anjo, e ele sobe até lá, e ele recebe uma direção profética que ele deveria levantar um altar de adoração ali, para aplacar a ira do Senhor. E ele chega, e essa terra que ele chega era a terra de Araúna. E Araúna estava lá lavrando, estava trabalhando a terra, estava trabalhando com seus bois, preparando a terra para botar a sua semente. Quando ele vê, chega o rei, e ele chega, corre para saudar o rei. Imagina, não é todo dia que o rei chega na casa de alguém, né, irmãos? Ainda mais o cara está trabalhando, chegou o rei. Sim, meu rei, o que eu posso te servir? Não, eu vim aqui levantar um altar nas tuas terras. Mas está aqui a minha terra, está aqui meu boi, está aqui meu arado, usa tudo que eu tenho, pode entregar tudo que eu tenho. E Davi disse, não, eu vou te comprar a terra, eu vou te comprar os bois e vou te comprar o arado, porque eu não vou entregar para Deus algo que não me custe. Quer dizer que esse lugar geográfico, ele não é só um lugar geográfico, porque senão nós todos teríamos que sair correndo daqui e irmos para lá. Esse lugar onde o coração de Deus estava, tinha algumas características que foram feitas nesse lugar que atraíram o coração de Deus. E uma dessas características era entregar a Deus algo que me custe. Quer dizer que uma das coisas que atrai o coração de Deus é quando eu começo a entregar para Ele coisas que me custam. Eu não posso dar para o Senhor qualquer adoração, qualquer serviço de adoração. Eu não posso vir para a igreja. Hoje eu vi os meninos ali todos bem vestidos e não sei o que e tal. Eu falei, ô gurizada, hein? Quem viu vocês? O que aconteceu? Não, nós estamos evoluindo, né? Parabéns. Estão entregando algo para Deus. Me entendem ou não? Estão me entendendo? Sabe, quando eu vou entregar para Deus, eu não posso entregar qualquer coisa. Sabe, quando alguém vai subir aqui para ministrar, não pode entregar qualquer adoração, de qualquer jeito, com qualquer qualidade. Tem pessoas que elas pensam assim, não, para Deus, Deus aceita de qualquer jeito, né, pastor? Desafinado, Deus está vendo meu coração. Não, irmãos, Deus quer o teu melhor. E eu não estou dizendo que agora só aqueles que são pós-graduados em música, não é isso. Mas quando você for fazer, você deve se esforçar para ser o melhor. Se eu vou fazer, vou entregar para Deus o que há de melhor em mim. Araúna queria entregar para o rei disse, tudo bem, ok, obrigado por você me honrar, mas aqui na verdade não é você que quer honrar a mim, é eu que quero honrar o meu Deus, e eu não vou honrar o meu Deus com algo que não seja algo de valor para mim. E aí começa a primeira coisa que atrai o coração de Deus, é quando você começa a entregar coisas para Ele que te custam. Esse lugar que Davi comprou com seu dinheiro, e Davi levantou um altar ali, ofereceu o seu sacrifício ali, e fez com que o Senhor, Ele
aplacasse o seu coração, foi o lugar que antes mesmo de Salomão haver nascido, já havia sido consagrado para seu templo. Salomão era um bebê. Deus já havia dito para Davi: Davi, tu não vais construir porque tuas mãos estão sujas. Vai haver dos teus filhos, esse vai construir. Tu imagina quando eu fico, sabe como Deus é poderoso, irmãos? Porque Salomão não veio de um ventre assim, uau, de santificado. Não, ele veio de um ventre adúltero. Ele veio de um ventre de Betseba. Um ventre de uma mulher que havia traído seu marido, num caso extraconjugal, de uma coisa que nenhum de nós aqui escolheríamos isso. E como que Deus levanta um homem desses aí, e permite que um homem dessa genética, construa o templo? Porque Deus estava mandando um recado: a adoração verdadeira e legítima redime pecadores. Ele estava falando em Salomão que haveria pessoas que não eram tão consagradas e tão santificadas, mas que se arrependeriam, que seriam homens de Deus, mulheres de Deus, e que poderiam servir a Deus e atrair o seu coração. E louvado seja Deus por isso, irmãos, porque por isso eu estou aqui e você também. E eu não estou dizendo que agora vamos dar uma de Davi nem de Betseba, negativo. A graça não é liberdade para pecar, a graça é habilidade para vencer o pecado. Então, olha que interessante, a palavra de Deus fala que esse lugar o Senhor consagrou. Quando Salomão nasce, Salomão já recebe, sabe, eu fico imaginando a expectativa de Davi dizendo: meu filho, tu é pequeno ainda, tu não sabe nada, mas o pai já vai te profetizar. Tu vais construir o templo que o pai está preparando. Já tem o terreno, já tem tudo, o ouro, tem a madeira, tudo que tu precisa para essa construção o pai vai deixar. Eu fico imaginando quando Salomão pequenininho, né, irmãos, Davi pegava ele pela mãozinha: hoje nós vamos para o tabernáculo, o pai vai te ensinar por que nós adoramos 24 horas por dia. Entra aí. E eu não sei se você vê, mas as crianças pequenas, elas têm a habilidade de copiar os seus pais. Se teu filho vê você dobrar o joelho, ele dobra. Se teu filho vê você levantar a mão, ele levanta. Se teu filho vê você ofertar, ele oferta. Se teu filho vê você orar, os filhos, eles ficam procurando inspiração nos seus pais. Então Salomão, ele está ali, fazendo o que ele viu seu pai fazer. Ele pega paixão pela presença, ele pega paixão, ele vê como funcionam os turnos, ele vê como funciona, ele cresce nessa atmosfera, sabe? É como os nossos filhos espirituais crescem aqui nessa igreja. Já todo mundo sabe que tem 24 horas, que tem intercessão, não é uma coisa assim. Algumas vezes as pessoas perguntam para mim: mas como é que vocês conseguem orar 24 mil horas? Eu falei: porque essa casa gera filhos nesse DNA. Como é que vocês conseguem adorar? Como é que vocês vão romper adorando 24 horas? Porque essa casa gera filhos, sabe? O filho menor dessa casa, às vezes os nossos meninos aqui, eles saem e vão em algumas igrejas, e os pastores dizem para mim: pelo amor de Deus, me deixa esse cara comigo. Esses dias um pastor disse para mim: por favor, deixa esse para mim aqui, tu tem tantos. Eu falei: filho, não é tantos. Ou tem algum pai que tenha muitos filhos que acha que algum deles é dispensável? Tem? Não, você pode ter 10, 15, 20, 50 filhos. Você acha que sempre teus filhos não podem ser da volta. Eu fico: não, espera aí, quando chegar a hora eles vão. Mas todo mundo fica pedindo: me manda um salmista, me manda um profeta, me manda não sei o quê. Sabe, Salomão, ele cresce nessa atmosfera, mas ele cresce sabendo que o pai dele estava dizendo: meu filho, quando chegar a hora de você consagrar o templo, não faça qualquer oferta, não entregue para Deus qualquer coisa, vá e dê coisas que te custe. Salomão, irmãos, quando foi construir o templo, ele falou: vou botar o que me custa nesse negócio. Sabe, isso é uma revelação para atrair o coração de Deus. Você dá para Deus coisas que te custam. E eu não estou falando só de oferta, mas também, porque às vezes na hora de você ofertar, tem gente que tem uma habilidade na mão, de botar a mão no bolso e separar a nota. Não sei como é que consegue. E separa assim no toque. Não, essa aqui eu vou dar de oferta. Está errado. Se você vai ofertar, quando for ofertar, oferte algo que te custa.
Quando você vem adorar, às vezes nós chegamos na igreja e o nosso dia foi difícil, irmãos. Talvez hoje você chegou aqui cansado, passou o dia, sabe, esse dia assim meio nublado, meio chuvoso. Você diz, eu nem era para ir na igreja hoje. Pois esse dia é o dia da tua adoração que custa. Porque você vem aqui assim, ó, vontade zero de levantar a mão. Vontade que dá, às vezes assim, tem uns que ficam assim. Olha, eu queria ter um negocinho que desse um choque, assim. Uma tremidinha na cadeira, uma coisa assim que desse, né? Uma vez tinha uma irmã que ela testava a minha fé, irmãos. Ela dormia todo o culto. Ela chegava no culto, ela tinha uma habilidade de botar a cabecinha assim, ela tinha um modo automático, você faz assim. Ela puxava sabe, assim, o pescoçozinho para trás, assim, e ficava, dormia. Terminava o culto, ela vinha, me abraçava e dizia, ai, pastor, que culto maravilhoso. Ai, eu sinto uma paz tão grande. Eu falava, que droga, essa mulher dorme tudo que é culto. E eu brabo, né, irmãos? Eu já estava um dia, e eu dizia, cutuca o irmão que está do teu lado, fala para ver se alguém, né? Cara, alguém cutucava, ela só virava a cabeça. Cara, ela dormia sono REM, irmãos. Ela entrava no sono profundo. Aí um dia ela disse assim, vim todo final de culto, ela veio me dar um abraço. E eu brabo. Dar abraço numa tuna, furioso. Aí ela chegou e disse para mim, não, eu vou te falar, pastor, eu venho aqui, tem uma paz dentro dessa casa, eu não tenho paz na minha casa, eu não consigo dormir na minha casa. Eu chego aqui, tem uma paz aqui dentro, a presença de Deus é tão forte. E eu digo, pô, mas... Tá, Deus, tu quer tratar com os teus até dormindo, vai saber. Entende como é importante você vir até a casa de Deus e entregar para Deus algo que realmente te custe? Às vezes você vai levantar a mão, às vezes as pessoas chegam aqui e pensam, por que levanta a mão, né, na igreja? Por que a gente não pode adorar assim? Vou te explicar por que se levanta a mão, não é religiosidade, viu? Levantar as nossas mãos, diz o salmista aqui, seja o levantar das minhas mãos como oferta do sacrifício da tarde. Então, profeticamente, quando eu levanto as minhas mãos aqui na igreja, eu estou dizendo, Senhor, olha para a minha mão. Eu não tenho um cordeiro, eu não estou queimando um holocausto, mas eu estou te apresentando nessa tarde o meu sacrifício. E o meu sacrifício é com o teu filho. Então, levantar as nossas mãos na igreja é oferecer Jesus para Deus e dizer para o Senhor, Senhor, eu estou te dando o teu próprio filho como a minha adoração. Não me entenderam? Então quando você for levantar a mão, está bem cansado, está meio desanimado, às vezes a gente chega e levanta a mão assim. Assim. Ou então assim. Dá vontade de dar um beliscão assim, porque você... Não, meu irmão. Seja o levantar das tuas mãos a oferta do sacrifício da tarde. Quando você for levantar a mão, faça assim. Se você está muito desanimado, aquele dia está com vontade de chutar o balde e arrebentar tudo, não queria nem estar aqui nessa igreja hoje, esse dia você tem que assistir o culto assim. Deus, eu te adoro, eu te entrego o meu melhor, eu te entrego o meu sacrifício, está aqui, ó. Eu não tenho vontade de levantar a mão coisíssima nenhuma, mas hoje eu vou levantar a mão, porque eu te dou algo que está me custando. Às vezes a gente diz assim, abra sua boca, adore a Deus. Aí tem uns que assim. Eu não vou abrir minha boca. Não quero falar nada. Mas não sai um glória, um aleluia, um louvado seja Deus, um bendito seja o teu nome, te amo. Nada para Deus. Nada. Não, eu estou fazendo em pensamento, pastor. Isso não agrada e nem, sabe... A Bíblia diz que os meus lábios têm que dar sacrifício de louvor. Lábios que confessam o teu nome são sacrifício de louvor. Então eu preciso entregar algo que está me custando. Eu venho aqui com uma vontade de reclamar da vida. E eu começo, te dou graças, Deus. Você está brabo com o teu marido e você diz, obrigado, Deus, pelo meu esposo. Aleluia. Eu não consigo ver tudo que tu tens através dele para mim, mas pela fé eu te agradeço. Sacrifício de louvor. Eu vou estar mentindo porque eu estou... Não, você está crucificando a tua carne e deixando com que a tua boca louve a Deus, pela fé. O louvor é pela fé, irmãos. Não entenderam?
O louvor não é pelo que você vê, nem pelo que você sente. O louvor é pela fé. Te louvarei, Senhor, porque eu creio que o melhor que tu tens para mim está por vir. Te louvarei, te louvarei. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor me redime da minha sepultura, da morte, e Ele me levanta para adorá-lo, para louvá-lo. Então, eu começo a abrir a minha boca e dar a Ele algo que me custa. Hoje eu vou ligar, vou pedir para alguém fazer meu turno. Não, nesse dia é que Deus está esperando teu sacrifício. Hoje eu estou muito cansado, estou com dor de garganta. O pastor Pablo chegou ontem aqui, e ele vinha subindo as escadas, e eu escutei uma tosse. E eu disse para quem estava comigo, é o Pablo. Pô, mas tu conhece pela tosse? Eu conheço. E eu digo, e aí, cara, vais ministrar? Estou mal, mas vou entregar tudo. Entrega tudo, rouco. Mas faça como Davi, eu vou te dar algo que me custa. Então Deus está às vezes olhando, sabe, irmãos, às vezes nós estamos, quantas vezes nós vamos separar nosso dízimo, nossa oferta, e a gente fica assim, mas esse dinheiro aqui ia fazer tanta falta. Não, é porque ele vai ser entregue. Eu vou entregar. Essa semana me procurou uma pessoa que entregou uma primícia na minha mão. Ela falou, eu vou entregar uma primícia. E aí, não é uma pessoa que vem muito na igreja, assim, que há muito tempo, enfim. E eu perguntei, eu digo, ok, me conta um pouquinho a história disso. E ela falou, não, assim, apóstolo, eu cheguei aqui nessa casa desempregada. E eu disse para Deus que se Ele me abrisse uma porta de pesquisa para mim, na área que eu tenho, para fazer o meu mestrado, eu ia entregar o primeiro para Ele. E eu estou entregando aqui todo o meu salário de uma única vez. E eu fiquei... Veja como pessoas, irmãos, valorizam a Deus. Sabe, às vezes nós entregamos coisas que nos custam. Nossa adoração, nossa intercessão. Sabe, às vezes o fato de você orar... Tem pessoas que elas fazem propósito doido com Deus. Não, eu vou orar toda madrugada. Aí chega 3 horas da manhã, ela levanta, parece um zumbi. Ai, Deus, me ajuda. Bota o joelho. Eu vou dizer uma coisa para você que não funciona. Orar deitado, fake. Orar deitado é fake. Tá bem? Orar debaixo das cobertas é fake. Você não consegue. Você ora 5 minutos e dorme mais meia hora. Aí quando você acorda, passou tão rápido essa oração minha. Não sei, Deus estava tão bom aqui, né? Bom porque eu estava dormindo, babando. Como é que tu sabe, apóstolo? Por experiência própria. Levanta e ora. Nessas minhas loucuras de oração de madrugadas, uma vez eu peguei, no ano de 2002, irmãos, eu peguei igreja para orar 7 dias por 24 horas. Que loucura, não tinha ninguém intercessor, então eu mesmo pegava da madrugada, eu começava, sei lá, fazer 3, 4 horários na madrugada. E era assim, eu fazia o horário, aquele horário dos kamikazes. E os meus discípulos faziam depois de mim. Só que eu dizia para eles, não, vocês vão orar comigo, vocês não vão me deixar orar sozinho. E aí, muito frio, irmãos, eu tinha um pelego assim no meu escritório. Nós ia lá para o meu escritório, ficava intercedendo, de joelho, e eles lá, né? Aí depois eu ia embora para casa e eles continuavam. E eu com eles lá. Só que daqui a pouco, irmãos, naquela oração eu estava orando em voz alta, mas eu cochilei, de verdade, eu estava orando, intercedendo, clamando, e daqui a pouco eu dei uma cochilada, eu até sonhei, eu acho. E eu falei, Deus abençoe não sei quem, né? E quando eu abri o olho, e eles riam, né? E eles, pastor, você estava orando por um artista lá de televisão. E eu digo que eu sou profeta até quando eu cochilo, rapaz. Esse cara vai se converter ainda, vocês aqui não sabem. Mas às vezes na madrugada, irmãos, aquela oração, sabe, dói. Levantar cedo, jejum. Sabe o jejum, às vezes você pensa assim, mas o jejum é uma forma de adoração, é uma forma de adoração também, porque eu estou entregando algo para Deus, eu estou dizendo, Senhor, eu gosto muito de comer carne, mas eu estou abrindo mão disso, e por esses dias eu vou me consagrar a Ti, porque mais do que a carne, mais do que o alimento, eu quero a Tua presença. Você está buscando a face de Deus, e isso atrai o coração de Deus, isso faz com que o coração de Deus seja como que um imã puxado até você.
A segunda coisa importante foi por que Deus escolheu esse lugar. Esse lugar não era qualquer lugar, a Eira de Araúna. Gênesis 22 fala que quando o Senhor colocou Abraão à prova, Ele diz: pega o teu filho, a quem tu amas, vai à terra de Moriá, no monte que eu te mostrarei, e ali oferece ele como uma oferta de holocausto sobre um dos montes que eu vou te mostrar. A Bíblia fala que Abraão caminhou os 3 dias, chegou, avistou de longe o monte, disse: é aqui, subiu. Quando ele subiu no monte, sabe qual era o lugar que ele subiu? A Eira de Araúna. Você sabia disso ou não? O mesmo lugar. E aquele lugar foi que o Senhor pediu para Abraão entregar o que Abraão amava. Aquilo que estava ocupando o primeiro lugar na vida de Abraão, o Isaac. Abraão sobe ali, quando Abraão está pronto para sacrificar o filho, Deus brada através da boca de um anjo: não faças isso, eu vi o teu coração. Quer dizer que esse lugar onde Deus colocou o coração é o lugar aonde Ele prova os nossos corações, aonde Ele começa a ver se realmente nós amamos a Ele em primeiro lugar e acima de todas as coisas. Se você quer atrair o coração de Deus, Deus vai muitas vezes te provar. Ele vai dizer: me entrega o que tu gosta, me entrega o que te custa, e também me entrega tudo que está em primeiro na tua vida. Às vezes nós elegemos Isaques, e os Isaques da vida, entre aspas, ocupam o lugar de Deus. Então o lugar onde Deus coloca o coração é o lugar que nós sacrificamos tudo que está no lugar dele primeiro, e dizemos: aqui, tu é primeiro. Sabe, esse lugar geográfico, dizem os eruditos teólogos que a mesma pedra onde Abraão levantou para sacrificar Isaac foi a pedra que Davi levantou o altar. Dizem mais ainda, isso são estudos entre arqueólogos, entre doutores, mestres rabinos, dizem que o altar que Salomão levantou era a mesma pedra, que ele construiu todo o templo em cima, e que hoje essa pedra está o Domo da Rocha, o lugar mais disputado do mundo, o lugar onde todas as pessoas do mundo estão com seus olhos postos, é o lugar onde está o coração de Deus. Existem alguns rabinos que existe uma lei escrita, que é a Torá, existe a lei oral, que é colocada no Talmud, e alguns rabinos dizem que esse lugar, ele é tão especial porque daí Deus pegou terra para fazer Adão, e é chamado berço da humanidade. Quer dizer que esse lugar físico é um lugar aonde Deus prova corações, aonde Deus pede para que nós entregamos coisas que realmente custem. Mas eu pergunto, Deus está procurando um lugar físico? Sim ou não? Não. Porque quando ele se encontra com a samaritana faz uma pergunta: bom, se tu é profeta, me tira uma dúvida. Os nossos pais dizem que nós devemos adorar nesse poço que o nosso pai Jacó nos deu. Vocês judeus dizem que devem adorar em Jerusalém. Qual é o lugar certo? Aonde está o coração de Deus então? E ele diz: a hora vem e é chegada, que nós não vamos adorar nem lá, nem aqui. Porque o Pai não está procurando mais um lugar físico. O Pai está procurando pessoas que tenham esse coração. Não estão me entendendo? A dispensação que nós vivemos hoje, espiritual, não está mais ligada a um local físico. Embora o coração de Deus esteja colocado perpetuamente, quer dizer que enquanto houver vida sobre a terra, o Senhor colocou os olhos dele naquele lugar e o coração dele, porque está escrito. Por isso que aquele lugar até hoje tem resposta de oração imediata, sobrenatural acontecendo. Mas o que Jesus estava dizendo aonde todo mundo achou que era um ponto, eu estou dizendo que não é ponto, é uma vírgula. Eu estou dizendo que o Senhor está procurando
verdadeiros adoradores, adoradores que o adoram em espírito e em verdade, e aonde esses adoradores estiverem, o coração do Pai também se manifestará no meio deles. Não, vocês não estão entendendo, porque quando isso é dito, ele está abrindo uma exceção, ele está dizendo, eu estou abrindo uma outra oportunidade para muitos aqui. Eu estou dizendo que o Pai vai começar a procurar, Ele está procurando, por isso que Ele está escolhendo, Ele está procurando o quê? Ele está procurando lugares dentro de todo o mundo, aonde levantem-se pessoas que amem a Ele, acima de todas as coisas, e estejam prontas para entregar coisas a Ele que custem, que estejam dispostas a pagar o preço, para que a presença dEle se manifeste. Ele está procurando pessoas que vão atrair o seu coração até aquele lugar, e Ele estava dizendo, e o Pai está procurando esse tipo de pessoa. Sabe, Deus não escolheu aleatoriamente, a Davi. Deus escolheu Davi porque Davi tinha critérios específicos que agradavam o coração de Deus. Se você abrir comigo a sua Bíblia em 1 Samuel 13, 14, diz assim: já agora não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Samuel profetizando a Saul, dizendo, ei, o Senhor agora não te quer mais, te rejeitou. Por quê? Porque ele procurou para si um homem que lhe agrade. Sabe, o coração de Deus, Deus estava dizendo, eu estou colocando o meu coração em outras coisas, não apenas no lugar físico, eu estou colocando o meu coração em pessoas. Sabe, Davi recebeu um título de um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que significa isso? Um homem que dentro do peito dele tinha um coração, e o coração era de Deus dentro dele. E sabe quais são as características desse homem segundo o coração de Deus? Ele foi o homem precursor da adoração. Ele foi o homem que recebeu a graça de Deus dizer, sobre o trono de Davi, eu botarei o meu filho sentado. Quer dizer que Jesus, quando senta para reinar, ele não senta em qualquer trono, ele senta no trono de Davi. Davi foi tão importante que Davi preparou o trono para Jesus. Que homem, irmãos, que homem, que conseguiu atrair o coração de Deus ao ponto do Senhor dizer, Davi, o meu filho vai sentar no teu trono. Davi, o meu filho vai carregar as tuas chaves. Você não tem noção, escute, olhe para mim, porque você está dormindo no Espírito. Você não tem noção o que é ter as chaves de Davi na sua mão. As chaves de Davi, elas são tão violentas, tão poderosas, que a Bíblia fala em Apocalipse, que essa chave abre qualquer porta, e a porta que ela abre ninguém pode fechar. E essa chave, ela é tão poderosa que ela fecha qualquer porta, e a porta que essa chave fecha ninguém pode abrir. Quer dizer que o Senhor estava entregando por meio do seu Filho as chaves do reino. Jesus falou para Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei o quê? As chaves. Vou te dar chaves de reino. Que chaves são essas de Davi? As chaves que mantêm os céus abertos. Vou colocar nas tuas mãos uma chave poderosa para você ter acesso à dimensão do sobrenatural, a você conseguir trazer o céu para a terra. Eu estou te dando as chaves que um dia elas estiveram na mão de Adão, mas Adão perdeu as chaves. E agora elas estão sendo restituídas, e eu estou te devolvendo essas chaves. E Ele está entregando as chaves na mão da igreja. Uma igreja onde pessoas são apaixonadas. Então nós precisamos ter a postura que Davi teve. Como que Davi, ele conquistou o coração de Deus? Davi era um menino quando o Senhor escolheu. Como que um menino podia agradar a Deus, irmãos? Ele era um pastor de ovelha, um tocador de harpa, um cantor, um músico. Mas havia coisas no coração de Davi que atraíram a presença de Deus, atraíram o coração de Deus, e o coração de Deus foi viver com ele.
Sabe, Davi estava sozinho no campo, mas Deus não o havia deixado lá, porque Davi tinha critérios na sua vida diária que agradavam a Deus. Primeiro, ele era um homem de honra. A honra não pode ser um acidente, tem que ser um estilo de vida. Nós temos que aprender. Davi, ele honrava ao seu pai e seus irmãos. Quando o pai dele disse, já imaginou um profeta chegar na tua casa? Sabe, não era qualquer profeta, era Samuel, irmãos, era o bambambam, era o vidente, era o homem que tinha a palavra de Deus na sua boca. Tá com Samuel era tá com, sabe, com o sobrenatural. Já imaginou Samuel na tua casa? Todo mundo pro churrasco, roupa bonita, banho tomado, cabelo feito. E aí você chega e o pai diz, filho, tu vai pro campo. Como eu vou pro campo? Se fosse nos nossos dias, imagina. Não, eu não vou para o campo, vai mandar outro. Não, eu não vou para o campo. Não, filho, Davi, alguém tem que ficar cuidando das ovelhas. Tá bem, pai? Vou lá. Depois o pai guarda uma comidinha para você. Tá bem? Depois que teus irmãos receberem aqui e tal. Tá bem? E aí os irmãos de Davi já deviam ter recebido alguma coisa, alguém já devia ter soprado, ó, parece que vão escolher um rei aqui. Aí já botaram os mais fortes, né? Imagina eu de coroa, sabe como é que é irmão, né? Aí vocês tudo vão ter que se dobrar para mim. Davi pegou a arpinha dele, o alforjezinho dele, e ó para o campo, cuidando das suas ovelhas em honra ao seu pai. Um coração de honra, irmãos, atrai o coração de Deus. Às vezes o que te dão para fazer não é o mais evidente. Aprenda uma coisa, fidelidade começa com as coisas que ninguém está vendo. Quando ninguém te vê, quando ninguém está te olhando, quando ninguém está vendo o que você está fazendo, é aí que você demonstra honra. Honra é quando ninguém te recompensa, quando você faz as coisas corretamente, sem que ninguém bata nas tuas costas, sem que ninguém curta o que você faz. A Bíblia diz que a honra começa em casa. Honra o teu pai e a tua mãe. Às vezes Deus está provando você, te dá um pai que não é o melhor pai para ser honrado. Talvez teu pai não seja cristão, não seja um bom exemplo, não seja uma pessoa correta, mas Deus não diz honra o pai bom, honra o pai fiel. Não, o Senhor diz honra teu pai e tua mãe. Isso aqui é o coração de Deus, honra. Honra, irmãos, é a rota que atrai o coração de Deus. Honrar a nossa casa, sabe, honrar o teu pai, honrar a tua mãe. Sabe, eu fico vendo que a geração hoje, a geração Y, é isso? Perdeu a honra, irmãos. E às vezes, sabe quem é o erro? Escuta aqui, mães que estão aqui. Mamães, levante a mão. Essa é a porçãozinha para vocês. A culpa, muitas vezes, é de vocês. Sabe por quê? Porque botam seus filhos em primeiro lugar. Não, primeiro as crianças. Erradíssimo. Se a tua casa tem um marido e tem um pai, primeiro o pai da casa. Aquela casa tem que aprender a honrar. Tem que aprender a olhar e dizer, opa, nós temos uma pessoa aqui que é importante para nós, é o nosso pai. A mãe. E a mãe, ela tem muita coisa. Não, só um pouquinho, bota o prato ali. Vai lá, serve o teu pai. A mãe vai impartindo isso nos seus filhos. Porque a mãe é a rainha da casa, então ela vai colocando seus filhos em honra. Vai colocando seus filhos a caminhar na rota da honra. O pai, por sua vez, também faz os seus filhos aprender a honrar sua mãe. Às vezes, os filhos, eles são muito sábios, né? Ele sabe que com a mãe, ele vai lá, pai, posso fazer tal coisa? Aí você pergunta, o que a tua mãe disse? Ah, a mãe disse que é contigo. Não. O que a tua mãe falou? Ah, a mãe disse que ela não, mas se tu deixar, não. Se ela disse não, é não. Honra. A honra atrai a presença de Deus. Me entendem, sim ou não? Honrar autoridades, irmãos? No teu trabalho? Ah, não, pastor, por favor, honrar aquele chefe mala, aquele. Honrar as pessoas boas é fácil, irmãos. Não tem louvor nem glória nisso. Tem que honrar o complicado. Diga, ai.
Maridos devem honrar suas mulheres. Como, pastor? Não traindo, não vendo pornografia. Quer mais? Eu abro a caixa da ferramenta aqui já. Não flertando. Não entrando no Timberland. Isso é honra. Falei certo? Tu tem isso? Não. Mas eu sei, porque muitos casamentos, quando eu vou consertar eles, chego aqui e dizem assim: ah, pastor, eu traí minha mulher, mas comecei lá, me envolvi no Timberland. Digo, que satanás esse Timberland, não? Se você entendeu como revelação, saia. O que você quer lá? Pelo que eu sei, é um troço para se encontrar. Hã? Honra. A honra, ela atrai o coração de Deus, irmãos. Segunda coisa que atrai o coração de Deus. O que atrai o coração de Deus é quando eu começo a entregar coisas para Ele e colocá-lo em primeiro lugar. Sabe, eu preciso entender que quando eu começo a eleger Deus como primeiro na minha vida, vai haver disputas no meu coração, sabe? Tem coisas que eu gosto muito e Ele vai me pedir. Olha aqui para mim. Cuidado com o que você gosta demais. Que goste acima de Deus. Nada pode estar acima de Deus. Nada pode ser mais do que Deus na tua vida. Terceiro, eu preciso entender que o lugar que atrai a presença de Deus é a adoração. Fale para a pessoa que está ao seu lado. Lugares de adoração atraem a presença de Deus. Sabe como é que nós começamos as nossas 24 horas de adoração? Eu cheguei de viagem e disse para a Sabrina, nós vamos mudar tudo na igreja. Ela, hã? Falei, a partir de agora nós vamos mudar, nós não vamos mais cantar coisa que agrada ao homem, nós vamos cantar mais para as pessoas, nós vamos cantar só para Deus. Deu um nó na cabeça da Sabrina, Marcos, espera aí, o que é isso? Eu digo adoração vertical ascendente. O que é adoração vertical ascendente? Calma, Marcos, tu vem acelerado, o que é? Eu falei, não, eu vou te explicar, escuta essas músicas. Não gostei. Eu falei, não, tá bom, mas tu vai gostar. Confia em mim, tu vai crer, tu vai gostar. E aí a gente começou a adorar em casa 24 horas, irmãos. Nós ficamos radinhos em casa, nós não tínhamos adoração 24 horas, então adoração 24 horas em casa. E começou a haver transformação nas famílias, né? Começou o casamento a ser restaurado, filho ser transformado, aquele movimento sobrenatural começou a acontecer. Eu digo, olha, como essa adoração ela é uma chave que abre portas da presença de Deus vir para aquele lugar, o coração de Deus ser colocado naquele lugar. E nós começamos, e eu tive um entendimento muito forte, irmãos. Sabe, de vez em quando os anjos eles se apresentam a Deus para dar relatório. É bíblico, vai para Jó lá que você vai ver. Eu fico imaginando quando chega o anjo de Pelotas. Chega lá, anjo de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, se apresentando. Qual é o destino profético da tua região? Levar o avivamento para o Brasil, para as nações. Aí o Senhor diz para ele, descansar. Aí o anjo, qual o relatório? Senhor, eu trago notícias de Pelotas, do sul do Brasil. Quais são as notícias, anjo? As notícias que eu trago é que as horas de adoração e de intercessão deles hão se multiplicado. Ele disse, pois tenho sentido um aroma diferente naquela região. Sinto que há um cheiro agradável que me atrai àquele lugar. E o anjo disse, Senhor, há muitas casas que estão se levantando em adoração. Há muitos salmistas, profetas, homens de Deus que estão te buscando naquela região. E em particular há uma casa de uns loucos que 24.000 horas não param. O Senhor fala, conte-me mais. Como se Deus não soubesse de tudo. Conte-me mais. Não, Senhor, e agora eles estão num propósito de céus abertos. Me conte mais. E eles estão crendo que por 10 dias de adoração e intercessão 24 horas, tudo que foi pedido naquele lugar vai acontecer, porque eles entendem que o teu coração vai para lá.
Que ousados. Quer dizer que eles estão dizendo que o meu coração vai lá? Eles estão crendo nisso. O que diz as minhas escrituras? As tuas escrituras dizem que aonde há pessoas que te adoram, há pessoas que intercedem, tu estás procurando. Que mais? Que o teu coração está nessas casas. Ok. Diga para eles que pode deixar, que eu vou pôr o meu coração naquela cidade. E sabe o que Deus está dizendo? Pelotas não é a mais bela, nem a mais linda, nem a mais rica, mas Pelotas pode fazer como Sião fez, atrai o meu coração. Agora, como que nós podemos continuar sendo esse imã para o coração de Deus? Continuarmos adorando. E que tipo de adoração, irmãos? Uma adoração de entrega, de honra. Uma adoração que põe Ele em primeiro lugar. Nós vamos começar 10 dias aqui nessa casa. E por 10 dias, 24 horas. Sabe, eu estava aqui nas 24 horas que nós tivemos esse final de semana e havia umas pessoas aqui de outra denominação. Nunca as vi, não as conheço, não as convidei. Perguntei para alguns irmãos, vieram com vocês? Aí os irmãos, não, conosco não. Eu digo, como é que essa gente entrou aqui? De onde que essa gente veio? E de repente, irmãos, eu fui no meu escritório. Quando eu voltei, eles estavam todos jogados aqui na frente. Choravam. E eu ficava olhando, eu falei, Deus, o que essa gente está fazendo? Eu falei, eles vão voltar para a igreja deles, eles vão levar isso, vão atormentar os pastores deles. Tem misericórdia de mim, Senhor. Porque, tu me entende o que está acontecendo? Eu quero convidar você para atrair o coração de Deus com a tua adoração, meu irmão. Lá no teu caminhão, adorando. Lá no teu trabalho, adorando. Lá dentro da cozinha, onde você está lavando a tua louça, começa a adorar o Senhor. Está trabalhando, adora. Está caminhando, está indo para a academia, não sei o que você está fazendo. Começa a adorar. Honra Ele. Davi tinha esse coração, lugar de intercessão, lugar aonde você se coloca para orar. Irmãos, lugares de intercessão atraem o coração de Deus. Lá atrás no início, esses dias eu estava vendo, nem sei se o Taylor está aí ou já foi. Eu estava vendo um vídeo com o Taylor bem magrinho, bem novinho, irmãos. E eles começaram com o host, eu passei para eles uma ferramenta de evangelismo, ele e o Betuel começaram a evangelizar e abrir uma célula. Pai, nós vamos abrir uma célula? Podemos abrir uma célula? Eu falei, abre a célula. Abrir a célula. E eles tinham um hábito de orar. E o Taylor tinha um lugar, um sofá na casa dele que ele orava. E ele tinha aprendido a orar. Horas. E nós estávamos naquele processo de eleja um lugar de oração. E ele elegeu um lugar, era o lugar onde ele sentava. De repente um amigo dele foi lá, depois da aula, sentou, entrou na casa do Taylor, sentou no sofá. Quando sentou no sofá, começou a chorar. Cara, o que é isso? O que eu estou sentindo? Estou sentindo um negócio aqui, cara. Começou, aí o Taylor começou a rir. Falou, quem está rindo, cara? Eu estou chorando, tu está rindo. Ele falou, não é que tu sentou no lugar que eu oro, cara. Aí onde tu está sentado é onde eu boto a minha cara e começo a clamar de dia e de noite para Deus. Ele falou, a presença de Deus é tão forte aqui dentro desse lugar, nesse ponto, que você foi transpassado pela presença de Deus. Eu quero dizer para você que quando a presença de Deus ela chega na tua casa, meu irmão, as pessoas vão colocar o pé dentro da tua casa, elas vão ser tomadas porque o coração de Deus está ali. Elas vão entrar no teu carro e elas vão ser tomadas porque o coração de Deus está ali. Elas vão entrar lá no teu departamento onde você trabalha. Quando elas chegarem, elas vão dizer, o que está acontecendo aqui dentro? A presença de Deus, o coração de Deus está comigo aqui. E aí quando acontecer isso, quando as pessoas escutem, porque você tem que saber responder a isso. Quando as pessoas chegarem lá e disserem para ti, o que é isso que está aqui? Você vai dizer, o coração dele está aqui. E entenda que tudo que nós pedirmos aqui, vai acontecer. Aí é a hora de usar a chave. Me entendem ou não? Porque às vezes nós estamos parados, e as pessoas estão sentindo a presença, mas não estão entendendo que aquele lugar é um lugar onde o céu está aberto. E tudo é possível. Me entendem? Lugar de adoração, lugar de intercessão, lugar de fome e sede.
se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e buscar, orar e buscar a minha face. Sabe qual é o problema da igreja? Se contenta em ir embora sem a presença. Se você for ler sobre as histórias de avivamento, você vai ver que todo o avivamento foi precedido por um grande arrependimento e por uma grande busca pela presença. Não há outra chave que abre o céu do que uma chave chamada fome e sede por mais de Deus. É a hora de Deus despertar os loucuras, os que estão desesperados pela sua presença. Agora uma pessoa converteu, nós batizamos e ele foi no meu escritório, ele estava bem louco. Porque agora eu estou evangelizando, porque eu já chamei tempo. E ele falava, parecia que assim, não tinha pause na conversa dele. E eu fiquei olhando assim para ele. E eu falei, como uma pessoa que se converte, ela é louca por o Senhor. Ele disse, agora eu fui numa vigília lá 200 quilômetros. Eu falei, gente, o cara foi numa vigília 200 quilômetros, é faminto. Aí ele disse para mim, cheguei lá, o pastor estava meio desalinhado com o que eu aprendo aqui nessa casa. Fui tomar um café e falei para ele, tu está errado. Eu falei, não faça assim. Não, mas eu estou aprendendo aqui, eu falei para ele. E eu digo, e o que aconteceu? Ele virou as costas e foi embora do evento. Eu falei, cara, como é que pode? Tu tá convertendo agora, amigo? Mas não é verdade, pastor? Eu falei, então. Mentira é mentira no mundo, a verdade é a verdade. Eu falei, é desses que Deus gosta, dos loucura. Que não tem filtro, né, cara? Não consegue botar filtro, fala. Procure o coração de Deus. Eu não estou falando isso porque eu moro aqui, não estou falando isso porque eu sou pastor dessa igreja. Mas eu estou te dizendo o que Deus me diz. Há 4 anos atrás eu entrei numa igreja que o coração dele estava. E para mim foi sobrenatural, porque eu vinha do estacionamento, e eu entrei assim, conhecendo a igreja, não tinha ninguém, a igreja estava vazia, irmãos, não tinha, sabe, o pessoal estava limpando a igreja, não tinha ninguém adorando, não tinha ninguém orando, nada, não tinha nada ali, nada. E eu entrei assim, maravilhado com o tamanho da igreja, quando eu botei o pé na nave da igreja, eu comecei a chorar. E eu chorava, e estava comigo o Leandro, o apóstolo Leandro, e ele começou a chorar junto. E eu falei, meu Deus, o que é isso, cara? E na hora o Espírito disse assim, minha presença, meu coração está aqui. E eu comecei a chorar. E eu falei, Deus, eu não sei o que essa igreja tem, mas eu vou descobrir qual é a chave que eles usam, e eu vou levar essa chave comigo embora. Aí eu fui catar depois, irmãos, alguém, eu cheguei lá num e disse, o que é isso que a gente sente aqui dentro? Ele falou, o diácono alinhado assim com o Espírito, disse, não, esta é uma casa de apasionados por Deus. Acá adoramos todo tiempo y oramos 24 horas. Los intercesores de esta casa son como funcionarios. ¿Cuántos vocês têm? Mais de 100. Os salmistas de acá estão todo o tempo adorando. E eu falei, chaves de Davi. E quando eu voltava para cá, o Senhor me disse, quero isso em Pelotas. E eu falei, o dia que a gente fez as nossas primeiras 12 horas de adoração, a gente teve muita luta. No outro dia eu tinha turno de intercessão, eu vim orar aqui e comecei a chorar, agradecendo a Deus por 12 horas, aleluia, Senhor, conseguimos fazer 12 horas, meu irmão. E ele disse, para, Marcos, porque vem dias que essa casa vai ficar de dia e de noite adorando. E eu falei, Deus, e equipamento? E salmista, Senhor, eu já quase matei esses guri por 12 horas. Não, você não tem noção, as primeiras horas. Eu me lembro que uma vez numa adoração aqui, o Rafa saiu lesionado, lembra, Rafa?
O Rafa teve uma paralisia dos músculos, irmãos, não conseguia terminar de tocar. Ele saiu quase assim, foi para o departamento médico. Ele estava muito nervoso na primeira adoração dele. Hoje uma moça que estava nas câmeras aqui, ela disse, eu digo, e aí, primeiro dia na câmera assim, como foi? Ela falou, ai, estou toda doída, pastor. Eu fiquei, estava muito tensa, né? Ela falou, estava apavorada que eu estava te filmando. E eu falei, vai lá, na próxima você vai estar mais tranquila. E o Senhor disse para mim, virão dias 24 horas. Os céus estão se abrindo, irmãos. Os céus estão se abrindo. Eu tenho uma notícia boa para te dar, os céus estão se abrindo. E aonde o céu se abre, tudo é possível. Pelotas vai mudar. E agora eu vou profetizar. Os próximos 15 anos dessa cidade serão 15 anos marcados por um aceleramento. E Pelotas vai se tornar a ponta de lança do estado. Pelotas vai se tornar uma das cidades mais promissoras, e ela será um berço de investidores. Há muitas pessoas que vão olhar para Pelotas com outros olhos. Vão começar a olhar para essa cidade e não vão ver mais Pelotas como um lugar sem importância. O Senhor está colocando um valor aqui em Pelotas. Vejo como se o Senhor estivesse escondendo coisas que ninguém descobriu ainda. E essas coisas vão começar a ser atrativas a investidores. Vejo companhias de outros países se instalando em Pelotas. Vejo o Senhor removendo a iniquidade. O Senhor vai trazer, e eu ouço a voz do Senhor dizendo, meu coração está contra os feiticeiros. Escute, e falo com autoridade. Meu coração está contra os feiticeiros e contra aqueles que me desonram. E nós vamos começar a ver o Senhor manifestando a sua glória. E o Senhor vai começar a dar oportunidade para as pessoas, ou elas converterão, ou o Senhor vai pesar sobre elas a mão. Será um tempo em que o Senhor vai avivar muitas igrejas. O Senhor vai levantar aqui nessa cidade grandes igrejas. Não será apenas uma igreja, 2, 3, não. Eu vejo ministérios aqui sendo acelerados pelo Espírito. Deus vai pegar igrejas pequenas e vai transformá-las em grandes igrejas. E eu vejo como que Pelotas vai ser como uma cidade colocada dentro do circuito nacional de avivamento. Ou seja, pessoas que vierem ao Brasil dirão, nós teremos que ir a Pelotas também. Nos leve lá, porque lá dá algo lá. E eu preciso pôr os meus pés naquela terra. Os próximos 3 anos serão 3 anos em que o Senhor vai conectar pastores. O Senhor vai começar a levantar uma nova geração de pastores na cidade. E serão pastores segundo o coração dele. Eu vejo muitos pastores jovens assumindo ministérios. E esses pastores, eles terão um coração de que não é a minha igreja ou a minha denominação. Será uma unidade em espírito que o Senhor está trazendo para Pelotas. Vejo o Senhor rompendo com barreiras e cadeias. Vejo também o Senhor trazendo a igreja para uma posição de relevância. Como relevância? O Senhor trazendo a igreja numa posição em que as pessoas e as autoridades vão olhar e vão dizer, a igreja é importante para a nossa cidade. Vejo um aceleramento no mundo empresarial na cidade de Pelotas. Vejo que Pelotas ela vai começar a trazer uma graça muito forte na área de empreendedores. Deus vai começar a despertar polos de empreendimentos novos. Pessoas vão começar a abrir a sua mente para negócios. E não serão negócios pequenos, não serão negócios simples. Serão negócios que ainda não foram pensados. Eu vejo essa graça muito sobre os jovens. Vejo essa graça que o Espírito Santo está trazendo sobre os jovens para novos empreendimentos. E eu ouço a voz do Senhor que Ele está aumentando as conexões, como se a rede de network, de contatos vai começar a ser ampliada. E muitas pessoas vão começar a se conectar com outros países, com tecnologia, com ideias criativas. Vejo também o Senhor trazendo sobre pessoas simples. Vejo o Senhor trazendo sobre homens, mulheres, profissionais liberais que como se tivessem o seu negócio escondido. E Deus vai começar a dar uma graça e uma habilidade para colocar esses negócios visíveis. E há pessoas que vão ver você e vão dizer, aonde tu estava? Que eu não te encontrava.
Vejo Deus também como se abrindo um véu. É como se nos céus de Pelotas houvesse um véu de escuridão. E ninguém olha para Pelotas. Ninguém cogita Pelotas. E eu vejo como se o Senhor desse a ordem para os anjos dele rasgarem esse véu. Ele não é um véu vertical, ele é um véu horizontal. Ele está envolvendo o território de Pelotas. E esse véu começa a ser rasgado assim. E eu vejo o Senhor abrindo os céus de Pelotas. E vejo olhos, vejo muitos olhos olhando para cá. Vejo olhos de pessoas, é como se pessoas estivessem procurando e dizendo: era essa cidade que eu queria ir, era aqui que eu queria estar. Deus está rompendo cadeias. Sabe por quê? Porque o coração dele se inclina para essa cidade. E veja que temor que eu tenho. Porque eu estava ontem, nas 24 antes, na sexta, e enquanto Deus me dava essa palavra sobre o altar de adoração, Ele disse: Marcos, vou te dar uma revelação. E eu disse: sim, eu vou te mostrar onde está o meu coração. Aonde eu coloquei meu coração? Aonde eu pus o meu coração? Sabe, eu tenho uma palavra para essa casa. Vocês são ponta de lança. Muitos de vocês, escutem-me, vão escrever essa história. Vejo Deus trazendo uma habilitação para a escrita, livros escritos, artigos, e o Senhor dizendo: vocês vão contar essa história. Sabe, preparem-se, porque Deus vai começar com livros, vai trazer uma graça muito grande para a escrita dentro dessa casa. E eu vejo livros e artigos com teu nome, você contando a história. Vejo os nossos jovens daqui a 10, 15, 20, 30 anos sendo ponta de lança no mundo. E eu ouço a voz do Senhor dizendo: estou abrindo o céu sobre esse lugar e colocando o meu coração. E eu falei: Senhor, o teu coração? Sim. Sabe por quê, Marcos? Meu coração está com famintos, com sedentos, com apaixonados. Meu coração está com pessoas que me colocam em primeiro lugar. Meu coração está com pessoas que entregam coisas que lhe custam. Meu coração está com pessoas que não olhem para si mesmas. Deus está te procurando. Você sabia que Deus estava te procurando? Será que você pode dizer: Senhor, não precisa procurar outro? Eis-me aqui. Não procura a próxima geração. Não precisa que eu morra, Senhor. Não precisa que se levante outra mulher, outro homem. Seja eu, Senhor, o teu escolhido. Sabe, Davi respondeu. Davi estava no campo. Davi estava lá, sabe, desprezado pelos seus irmãos. Mas Davi tinha uma resposta quando chamaram Davi. Samuel olhou para Davi e o Senhor disse: eis aí o meu escolhido. Aqui está o meu escolhido. Não se preocupe se as pessoas não te olham. Não te preocupa se as pessoas não te qualificam. Não te preocupa se as pessoas não dizem que você é. Ninguém precisa te dizer nada. Você precisa se apresentar e dizer: eis-me aqui. Não procura outro. Não procura outra pessoa. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui.